leo bomba butima. Dobro os meus joelhos e agradeço a minha Nazamé. Nem sempre me protegido, mesmo sabendo que não mereço. Dobro os meus joelhos e agradeço a minha Nazamé. Pai, perdoa os meus pecados, porque sem você não sei viver. Dobro os meus joelhos e agradeço a minha Nazamé. Nem sempre me protegido, mesmo sabendo que não mereço. Dobro os meus joelhos e agradeço a minha Nazamé. Pai, perdoa os meus pecados, porque sem você não sei viver. Canta comigo. Canta comigo. Canta comigo. Sempre na estrada. Agradeço mais um dia todo pé. Sem ti não sou nada. Preciso do Senhor pra me proteger. Nem vejo ninguém, só tô preocupado a fazer minha shit. Não estudei muito, por isso é que eu me aplico nesse speed. Amarras a noite e dia, porque o puto tá na via. Atrás do pão de cada dia, só pra dispensa não ficar vazia. Eu sei que Deus tem acompanhado toda essa luta. Pego no trap e aumento o louvor e caso oculta. Dobro os meus joelhos e agradeço a minha Nazamé. Nem sempre me protegido, mesmo sabendo que não mereço. Dobro os meus joelhos e agradeço a minha Nazamé. Pai, perdoa os meus pecados, porque sem você não sei viver. Dobro os meus joelhos e agradeço a minha Nazamé. Nem sempre me protegido, mesmo sabendo que não mereço. Dobro os meus joelhos e agradeço a minha Nazamé. Pai, perdoa os meus pecados, porque sem você não sei viver. Canta comigo. Canta comigo. Canta comigo. Kembo, Natatan Zambia Yamazulu. Seja mais uma vez bem-vindo ao vosso e ao nosso canal Acorda Banto. Como vocês sabem, esse canal fala sobre a espiritualidade do povo banto, a situação político-social do povo banto, a história do povo banto. Nós acreditamos que o povo banto é o povo escolhido de Tatan Zambia Yamazulu. Acreditamos que o povo banto é a descendência de Abana of Abraham, como você conhece, por DNA. E nós acreditamos que o povo banto é o povo israelita da Bíblia. Então, se você nasceu num desses lugares aí,
Ou se você foi, as histórias antepassadas foram levadas como escravos pela transatlântica, como a árabe de escravos, na época de escravos, então você é Benabante. Você saiu daquela área subsaariana, você é Benabante. Seja de Angola, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Lesoto, Quênia, Eswatini, Botsuana. Você é Benabante. És do Congo, você é Benabante. És do Gabão, Guiné Equatorial, Camarões, República Centro-Africana. Somos todos uma família. Somos todos de descendência de Abana, Abraão. Então, Benabante, seja mais bem-vindo ao nosso programa, ao nosso e ao vosso canal. Acorda, Bante. O nosso estudo de hoje é para falar o Banto preocupa-se com tudo, exceto com Tatanzambe. Vamos nos focar um bocado mais na nossa terra natal, na área subsaariana, e particularmente falar um bocado de Angola. Tem um verso de Tiago 4,4 que diz: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Tatanzambe? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Tatanzambe. Ah, mas irmão, acorda, Banto, o que você quer dizer com isso? Vamos lá nesse filme. A Adrenalanda chegou pela primeira vez à Bahia de Luanda. Milhares de pessoas marcam presença neste evento que tem como atração principal o cantor brasileiro Kevinho, além de vários artistas nacionais. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, apertem os cintos porque esta viagem é longa! É a primeira vez? É a primeira vez que estou a gostar. É a primeira vez e estou a gostar de estar aqui. É a primeira vez. Primeira vez. Primeira vez a curtir a Adrenalanda. Está super, 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 super! Não, estou sempre, todas as pessoas. Qual é o artista que está à espera? O MC Kevin. O Kevinho. Por que ele? Porque eu esperava os outros artistas aqui em Angola. De 4 Pedro. Eu estou fã do Kevinho. Por que o C4 Pedro? Por que o Kevinho? Sou muito fã, sou muito fã. Olha, eu pra já estou à espera de mim mesmo. Eu estou à espera do King Sequa. King Sequa, C4 Pedro. De 4 Pedro, uma hora. Quem é que vai sair de casa para estar aqui hoje na Adrenalândia? Kevinho. É muito fã dele. Bastante. Conhece alguma música dele? Acho que não. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela sobe com a bunda no chão. A bunda no chão, queremos ver a bunda no chão, bora! Está a gostar do ambiente? Está a gostar da festa? Muito, é o que mais importa, se divertir. É um evento que requer muita adrenalina, muita energia. Isso tem? Sim. Sente calmo, boa música. Tem muita mulher bonita, homens organizados. A festa está muito boa, sim, senhor. O que é que mais está a gostar? Do ambiente, das pessoas? Das bebidas, tudo.
gostoso. O ambiente está agradável, as pessoas estão bonitas. Bastante. A mulher treina lá que já teve. Sabe dançar funk? Sempre. Mostra para nós. Depois dessa, o que viu já pode vos convidar para fazer parte das bandas. Mesmo para botar uma foto. Pois é, meu povo. Então, é uma festa que organiza-se em Angola anualmente, na Baía de Luanda. Nós ouvimos muitos pormenores, não, tem muita gente que gostaria de ver o C4 Pedro, é um ambiente agradável, principalmente para os jovens. Vêm diferentes cantores estrangeiros, mas também angolanos. Vemos aquele pessoal a dançar, a se divertir. O mais importante é o divertimento, não é? Mas são coisas que acontecem praticamente diariamente na nossa terra natal, que nos faz pensar. Nós temos que ser realistas e temos que ver a realidade da forma que nós temos que ver a realidade. Já sabemos que Jesus não é nosso irmão e que o Tata Nzambe se parece conosco. Acorda, bando. Acorda, bando. Há uma daquelas miúdas que fez um destaque pormenor, que vai falar do cantor, que ela disse, que também não é só para fazer no backstage, também é outras cenas. Tá vendo, meu irmão? O nosso problema é que nós, que estamos a ficar velhos, a ficar teimosos, não querem ouvir, e os jovens são mais teimosos do que os velhos, não querem ouvir, não querem aprender. Muitas das vezes é que vimos que muitos desses jovens vêm dar testemunha nas mídias sociais porque não tem pai ou mãe ou tio ou avô que lhes possa consciente e ver como é nega. Isso vamos estar a fazer à toa. Ou você acha que, não, mas é uma festa banal e não sei o quê. Espera aí. Vamos ver esse filme de dois angolanos, dois mangolês, que vivem no Brasil e vão falar. Esse vídeo fala sobre o Quatro Pedro. Esse filme fala um bocado sobre o facto de que é um rompimento. Estás a perceber? E Quatro Pedro e mais um outro cantor estiveram na rocha, o Gato Preto, como é que o Preto Show, por ali. E aí vai ver que eles vão receber dinheiro dos cantores. Se vê, se mostrar. Let's get it pop, bro! I just done it! Eu já fiz a minha parte, bro! Oh, shit! Bro! Eu já fiz a minha parte, bro! Deixa os lobos marcharem! Deixa os lobos marcharem, porra! Deixa os lobos marcharem, porra! Obrigado, pai. Quem tem ponta mais? Quem tem ponta mais? Preto só deixou pro Brasa algumas notas. Quem tem ponta mais? Sim, senhora. Let's go. Let's go. É isso mesmo. Não, o Preto Show deu 100 mil. Tá aí, não, tá aí no teu bolso.
Tá aí no teu bolso. Obrigado, Michael. Oi, relaxa, eu sou, bro. O Iban. Não deixei, bro. Eu só meti no bolso. Eu estou a mandar o Iban. Eu estou a mandar o Iban ao C4 Pedro. C4, 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 C4. Moço, tá aí na mensagem. Pega isso aí, tá aí na mensagem, é? Eu mandei. Tô à espera do comprovativo. Tô à espera do comprovativo. Ah? C4. É o Bai. This is how we do, É o right? Bai. Just another crack. Mandei. Queres ver? Não, peraí. Vai, 0040. 0040. Eu golo com Os 4 zeros. Ah, não, tu podes pôr a minha conta, não é? É o Bai. Vai, 58. E aí, Bai. Podes pôr a conta. Podes pôr a conta. Porra, me entrou calor no olho. Bro, caralho. Nice. Vai, 58. Diga. Quer subir? Ok, you got it. C4. 58. 21. 58. 21. 80. 55. Não. 55. 10. Já. 10, 11, 5. E assim. É. Ei! O C4 deixa pro Brasa 1 milhão de kwan. Não, C4. Anda, tipo. Vamos ver o filme que vem a seguir. É esse. Anda, tipo, uma ilha que é meio que tipo, separada, assim, tipo, tu chega lá, tu pega um barco pra ir pra ilha e tal, aí tu fica lá, e as melhores festas de final de ano e de datas comemorativas rolam lá. Tipo, 3 dias de festa. Maravilha. Tipo o nosso Ibiza aí. Nosso Ibiza de Angola. Não pergunto de vocês, na moral mesmo, mas lá é putaria, o bagulho lá é louco também. É avançado. É avançado? É avançado. avançado. É. Mano, eu acho que Então, se eu vou o falar. Brasil chegar a ser mais avançado. Não, o Brasil é mais. mais, mano. O Brasil é mais. Mas vai pegar samba. Ele Houve uma tanta desconcentração, mas tem a ver com as nossas as forças computarizadas e etc. Mas o primeiro filme foi um filme de um concurso de rompimento, no qual o Preto Show e o C4 Pedro, o Preto Show deu 100 mil e o C4 Pedro deu 1 milhão de kwanzas. Tudo bom, é tudo na boa, eu agradeço até, faço votos de que realmente assim seja. Porque nós temos que nos ajudar uns aos outros, vermos as nossas posições, onde é que nós estamos. O mais engraçado é que muitas das vezes, quando nós queremos ajudar, quando um cantor quer ajudar,
quando é um deputado que quer ajudar, tem tudo a ver com algo de entertainment, algo de entretenimento, algo de que quer dizer que beneficia mais o outro, porque você pode ver, o C4P deu já 100 mil ou 1 milhão. Quem que você vai querer que vai ficar mais famoso? É o Baza ou o C4P? Deu o C4P porque ele deu 100 milhões ou 1 milhão no Baza. O Wikileaks, se calhar, provavelmente tenha ganhado. Eu não estou a criticar, falar mal que o que ele fez é errado. Mas eu acho que você tem caminhos mais melhores para você poder fazer o teu investimento. A boca fala do que está cheio o coração. Quando o teu coração está cheio de se mostrar, você quer se mostrar, o caneco, então a tua boca vai falar. Em Salmos 30, 131, começa assim, Tatanzambi, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Nós temos que procurar coisas celestiais, coisas espirituais. Não é que você põe em cima porque você hoje tem dinheiro, está ajudando um week e está ganhando rompimento. Ajuda quem realmente necessita. Ou você vai me dizer que no teu país não tem ninguém que necessita da tua ajuda? Não? Vamos levar esse filme. Oi, Pangão. Pangão. Na vila tem? Che. Na vila. Foi neste clima tenso que os estudantes do segundo ciclo começaram o dia de hoje. Uma marcha que seria pacífica acabou com a repreensão da Polícia Nacional e detenção de um professor. O professor me disse que assim, se nós ficarmos separados, o Estado não vai resolver o nosso problema. Então decidimos caminhar sem barulho, a manifestação, gritar carteira, assim numa rebelião. Não estragamos nada, não fazemos nada de errado e levaram o nosso professor. Tudo que nós queremos é só que tiram o nosso professor de onde metemos. Se onde nós estávamos à nossa frente, eles espancaram. E lá onde eles meteram no sítio fechado, o que é que irão fazer dele? Nós vemos com o nosso professor para vir na direção para que possam cumprir a promessa. E no caminho, quando nós estávamos a chegar para aqui, os policiais mandaram nos parar, nós paramos. Começaram a conversar com o professor. Depois um policial chamou mais reforços, vieram. Depois começaram a dar tiros, pegaram no professor e lideraram com purete, lhe meteram a força no que na patrulha eles levaram e nós continuamos a vir. Nós éramos mesmo muito, outros colegas avançaram, foram lá e nós começamos a vir. Chegamos na direção, explicamos, depois nos falaram assim: não, vocês não podem falar do vosso professor, só vieram aqui para que resolver o vosso problema das cadeiras. Por isso eu só quero a solteira do nosso professor, porque eles espancaram à nossa frente, lhe deram choque. Você sabe onde o professor foi levado? Aqui no comando de Viana. Crianças e adolescentes da Escola 508, sítio em Viana, estalagem e moagem, saíram às ruas espontaneamente para exigir melhor ensino de qualidade e condições nas salas de aulas. Em volta está a promessa de novas carteiras e transporte escolares. A Escola 508 tem escassez de carteiras para o número de alunos matriculados este ano letivo.
Dizem que a criança é o futuro do amanhã. O que entristece a menina Mariquinha, da escola 508, é saber que numa turma de 100 alunos tem entre 20 e 30 carteiras. Nós queremos deixar o que para que cumpram a promessa, para que dão-nos carteiras, porque falam que nós somos o futuro da manhã. Então, espero que eles façam que isso aconteça, porque se eles continuarem assim, nós não vamos ter futuro, porque nós sentamos no chão. Nós queremos uma boa educação. Nós pagamos na escola para fazer o quê? Para chegar a sentar e aprender. E também na escola não tem boas condições. Nas casas de banho já não se fala, nem, mesmo que você meter a máscara, já sente muito cheiro. Numa sala somos 100 alunos. As carteiras são muito poucas, só tem acho 30 ou 20. Porque quando nós sempre chegamos cedo, não vamos encontrar mais lugar, outros sentamos no chão. Às vezes eu saio da minha casa, ponho um alarme, chego lá 5 horas. 5 horas quando eu chego, vou ter que sentar à rasca. Vamos numa carteira, sentamos 4 pessoas. Esse problema é só da tua sala ou é toda a escola? Toda a escola. Outros, quando chegam mais cedo, começam mais a tirar a carteira da sala dos outros para acrescentar na carteira deles. Ouvi dizer que vocês pagam para sentar numa carteira, isso é verdade? Sim, outros colegas, quando chegam cedo, ocupam carteiras, e quando outros chegam tarde, vão começar a pedir dinheiro, falando: se você quer sentar, vai ter que dar 50. E se não dá, vai sentar no chão. Vivemos distantes, temos que deslocar cedo para sentar em bom lugar. Nos prometeram da vez passada que vai ter transporte na escola, tiramos fotografia, nos deram passe, e até agora a promessa não se cumpre. Então, hoje decidimos chegar até na administração de Viana para ver se mudam no que, se resolve o nosso problema. Qual é o teu sonho? Eu sonho em ser engenheiro petrolífero. E você? Eu sou enfermeira. Com esses problemas que encontras, vai ser difícil ser enfermeiro. Vai ser muito difícil se eles não cumprirem a promessa. O pequeno Fernando, que sonha em ser empreendedor, conta a sua trajetória de casa até a escola. Eu moro na Madeira. Tenho que acordar 4 horas, 6 horas, a sala já está toda cheia. É comprar carteiras. Você, se ocupaste 2 lugares, os colegas vão vir, vão tirar as carteiras. Porque eles, aí quem tem mais força é que lidera. Então nós queremos que nos atendem só e nos dão só carteiras. É que nós fizemos hoje. Não fizemos nada, não estragamos nada. Fomos calmamente pedir ao Ministério que nos desse só carteiras, porque nós estamos a sentar à rasca. Qual é o teu sonho? Meu sonho é ser empreendedor. Sabe o que mais me dói? Eu vivo há 20 anos na Europa, principalmente 20 anos na Holanda. E eu, com a idade que tenho, também tive oportunidade, porque vamos ser sinceros, nem todo mundo que vive em Angola passou nas escolas privadas, etc. A maior parte de nós passamos na escola normal. Eu também passei por situação desse gênero, mas eu estou a falar de um processo de há mais de 20 anos atrás. Então você vai me perguntar, um país que desde 2002 está independente, um país que há 40 anos tem só partido, um país que é rico em petróleo, em madeira, é rico em diamantes. Você não tem carteira para os miúdos sentarem. Nós estamos a falar de anos 90, anos 80. A culpa é de quem, povo banto? A culpa é de quem? Mas está a ver? Quer dizer, não há carteira. Por que não sai um cantor e compra carteira para todas as escolas de Viana? Eu acredito que existem imensos cantores que vêm de Viana, outros vêm dos mártires, outros vêm de sei lá de onde. Deixa eles comprar as carteiras em vez de se fazer show nos programas, para aparecer na televisão, para aparecer na social media, para dizer: esse gajo fez boas cenas. Agora você pode me criticar, porque é aí que eu estou a falar. O que é que o C4 Pedro fez para esses miúdos? O que é que o Preto Só fez para esses? O que é que o Big Nelo fez para esse juiz? O que é que o governo tem feito para essas crianças? Mas olha onde é que eles gostam de aparecer. Quando tem televisão.
Acorda, Banto. A nossa espiritualidade está tão fraca, mas está tão fraca, que nós estamos a nos vender nós mesmos, sem nós sabermos. É falta de cultura, é falta de respeito, é falta de humildade, é falta de espiritualidade. Nós temos falta de muita coisa. O Banto se preocupa com tudo, exceto o Tatanzambe. Acorda, Banto. Tem que ver onde é que o teu coração está. Mais uma vez, uma síntese da informativa, da fonte a Camunda News, informação atualizada e cidadania. Nós temos ali o canal, subscreva. É só para mostrar, mas dá mais uma vez uma síntese de notícia para vocês verem daquilo que nós... porque o povo banto tem que acordar. O nosso povo tem que levantar. O povo banto, o Acorda Banto fala da espiritualidade, da situação política e social, mas também da história do povo banto. E essa é uma essência importante para tal. Acorda, Banto. Professores do ensino geral voltam à greve esta terça-feira em todo o país. Presidente da Assembleia Nacional em Kinshasa para participar do Fórum Parlamentar da SADC. Na África do Sul, a enchente mata 9 membros que faziam rituais religiosos. É para acompanhar já a seguir. Cidade Vida. Clima sereno no coração de Angola. Ambiente calmo e acolhedor. Recebeu Nicolina, que veio do litoral, onde o clima quente dificultava a manter o foco e a tranquilidade necessária para a formação académica. Filho do campo, Jamba encontrou na cidade do Ambo as condições para se tornar um grande cientista político. Márcio trocou causa capital por uma vida tranquila numa cidade acessível e de fácil mobilidade. Na escola do Ambo, estes jovens viram as suas vidas transformadas. Com mais de 10 anos de experiência, constante crescimento e modernização permanente das infraestruturas, o Instituto Superior Politécnico São Nascente promove um processo de formação inovadora, dinâmica e exclusiva, que se diferencia através de uma revista científica de produção regular, videoaulas, podcast e formação contínua de docentes. Não perca tempo, venha. Inscreva-se. Instituto Superior Politécnico São Nascente, inovação e liderança. Boa tarde. A segunda fase da greve dos professores do ensino geral tem início esta terça-feira, 6, em todo o território nacional. O Simprof assegura que a volta à greve acontece por não haver nenhum tipo de negociação com o Ministério da Educação. Em assembleia realizada no sábado, dia 3, os professores de todo o país optaram por continuar com a greve por se sentirem ignorados pela entidade patronal, o Ministério da Educação. Assim sendo, a greve dará início esta terça-feira, situação que pode comprometer a realização das provas do primeiro trimestre. Por sua vez, o Simprof assegura que nunca foi intenção dos professores prejudicar o andamento do processo de ensino e aprendizagem em Angola e garante que continua aberto ao diálogo. O secretário-geral do Simprof, Guilherme Silva, em uma comunicação divulgada este domingo aos professores, unamo-nos na luta pela defesa dos nossos direitos e interesses, porque aqueles que andaram a pedir o nosso voto na campanha eleitoral e hoje estão lá no Parlamento, não aparecem para solidarizar-se com a nossa luta, que é a luta para a melhoria da qualidade da educação em Angola. Não estão a aparecer. Nós não estamos a ouvir declarações públicas, por exemplo, de deputados. Aqueles na campanha andaram aqui a pedir favor do voto dos cidadãos.
para olhar na melhoria da qualidade do ensino, esses deputados hoje não aparecem. Ninguém diz publicamente, ninguém fala. Estão fechados aí nas suas benesses no parlamento e não dizem nada. Portanto, somos nós próprios, sós, que devemos estar a lutar. Porque essa gente, quando chega lá no poleiro, onde tem o algodão doce, não ligam a ninguém. Então vamos à luta, nós professores. Vamos à luta. Eles não estão interessados com a qualidade da educação em Angola. Estão preocupados com eles mesmos e as suas famílias. Porque os filhos deles estudam nos melhores colégios no país ou no exterior. Não estão interessados com a qualidade da educação dos filhos dos descamisados, dos nossos filhos, que não têm manuais escolares no ensino primário, carteiras não há, estudam em escombros, debaixo de árvores, há 47 anos de independência, 20 anos, mais de 20 anos de paz. Então não faz sentido isso. Um país rico, petróleo. É triste ver a madeira ir para troncos, a irem para a China ou para a Ásia, e as nossas escolas não têm carteiras. Madeira a sair do Mochico, de outras províncias, de Cabinda, mas as escolas não têm carteiras. Isso até é paradoxal. Devia-se ter indústrias aqui, que deviam estar a produzir carteiras, temos muita madeira. Mas não, a ganância de meia dúzia de pessoas está a afundar o país. Isso é ganância. A quererem só para eles. Por isso precisamos lutar. E devemos estar coesos nesta luta, porque temos do nosso lado a lei e os professores que são vós. Temos a lei do nosso lado e os professores. Portanto, vamos lutar para que haja qualidade de ensino. E para que haja qualidade de ensino, precisamos de condições de trabalho e salariais. São essas duas questões. Condições de trabalho e salariais. Escolas com carteiras, salas sem excesso de alunos, porque estamos a fazer trabalho de 2, 3 professores, uma turma com 100 e tal alunos, enquanto deviam estar lá 36. Estamos a fazer um trabalho de 2, 3 pessoas e a receber salário de 80 ou de 130 mil quase. Isso é exploração. É a dita exploração que se dizia antes da independência, combater a exploração do homem pelo homem. Estamos a ser explorados entre nós, os irmãos. Então, nós somos professores. De 6 a 16 de dezembro, professores, fica em casa. Aquele que se julga, se acha escravo do sofrimento, que vai trabalhar. Mas quem não se acha escravo para continuar a sofrer desta maneira, a receber 100 mil kwanzas de salário, enquanto uns até auxiliares, outros trabalhadores como auxiliares de limpeza no Ministério das Finanças ou na Zona Angola, têm salário de 200 ou 300 mil kwanzas, que é um salário de um professor doutor, enfim, no nosso, na educação. Isso é humilhante. E no mesmo país. Não divulgam os salários dos homens do Ministério das Finanças, mas quando aumentam-se 10 mil kwanzas nos professores, aquilo é propaganda até durante uma semana. Portanto, devemos nos fazer respeitar. Então, como não nos respeitam, nós também não vamos lhe respeitar. Vamos à luta. Vamos à luta. De 6 a 16 de dezembro, ficar em casa. A greve é em casa. Não ir para a escola. De referir que na mesa das conversações está um caderno de reivindicações datado de 2019 que abrange as modalidades de progressão de carreira, subsídios e condições de trabalho. Precisamos é de propostas claras e sérias para apresentarmos aos filiados, afirmou o secretário-geral do Simprof, Guilherme Silva. Um professor que realmente explicou, expôs a situação como se devia ser exposta. A sala de aulas. Os meninos já tiveram dado uma fonte de tal, sala de aulas com mais de 100 alunos.
todo o material que vai na China, na Ásia ou nas Américas. Acorda, bando. Eu não estou a te dizer para você ir na rua, para você fazer protestos, para você sair nas armas, não. Sabe o que eu te digo? Eu digo aquilo que o nosso pai nos ensinou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face. Não estou a falar, ele não está a falar face de Jesus, ele não está a falar face do Jesus, não está a falar face do Alberto, do Alberto Júnior, não está a falar face de Tupac, não está a falar face de C4 Pedro, não está a falar face do Acorda Banto. Buscar a minha face, Tatanzambe, a face de Tatanzambe, e se afastar dos seus maus caminhos. Oh, quais são os nossos maus caminhos? Vamos lá ver o vídeo de novo. Começa a ver a partir do princípio até o fim o que é que nós estamos, o que é que nós gostamos. Festas, ambientes, gostamos de se ver, também de se mostrar que nós estamos, tá vendo? Esse é o nosso mambo. O Banto gosta! O Banto gosta! Acorda, Banto. Ele disse, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você está a pensar que é você, ou que é o J-Lo, ou que é o Adalberto Costa Júnior, ou que é, sei lá, um Jesus que vai vir curar a tua terra. É Tatanzambe, está escrito aí. Em 2 de Crônicas 7:14. Era um momento que ele estava a falar com o Salomão. O Salomão ia falar, Tatanzambe, você conhece o teu povo. Esse povo é estranho. Salomão, não, vou lhes ajudar, vou lhes ajudar. Quando Salomão lhe fez essa pergunta, ele respondeu assim: se o meu povo, Abanto, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos seus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Acorda, Abanto. Enquanto não nos fizermos isso, Tatanzame não está, ele está no controle. Tatanzame vai mandar, Tatanzame já está a comandar. Você não está vendo a destruição da Europa? Todo mundo está vendo. Acorda, bando. E não duvida, porque aquele que está sentado é semelhante a uma pedra de jaspe e sardio. Que nem você e eu. O povo bando. Abre o teu olho. Onde é que está o teu coração? Teu coração está no entretenimento? Teu coração está em se mostrar, em querer ver que você é maior do que outro? Ou teu coração está em ajudar o outro? Uma mão lava a outra. Deixa-vos com essa é uma música grande do nosso herói. Coronel Bernardo. Night One Beats. Era apenas 40 anos de deserto, este era o combinado. Deus, o que é que aconteceu? É que aqui o povo teu continua na dependência do partido que nos prometeu. Prometeram-nos melhorias de vida, não cumpriram, que fez do nosso povo suicida. Sem medida, roubaram o que é nosso por direito, sem pudor, largaram o povo no esquecimento. Leva-nos, oh Deus, a terra prometida. Indica-nos o vetor, direção para a saída, porque o povo aqui é o deseísta que pinta esse
Aqui não temos nada para comer. Aqui não temos água para beber. Por favor, nos manda de volta para gente. Deus, o teu povo está a sofrer. Aqui não temos nada para comer. Aqui não temos água para beber. Por favor, nos manda de volta para gente. É Central Base. É Case Studio. É a Teamwork House. Forte abraço aos senhores deputados. O arquiteto Gerson Ruiz. O deputado Antunes Diogo. O deputado Angola, Dr. Oscar Silva. JP Filmes e o Arcanjo Preto. Depois de ser liberto, o professor Bernardo, ou se preferir o coronel Bernardo, usou a sua conta do Facebook para agradecer os angolanos. Ele disse o seguinte: fui posto em liberdade sob termo de identidade de residência. Contudo, o processo continua seguindo os trâmites legais. Obrigado, Deus. Obrigado, Angola. Obrigado pelas orações. E que Deus fortaleça Angola, frisou o professor Bernardo. Obrigada por assistir o canal Palanca Web. Deseja sucessos na sua carreira, que continue a lutar por aquilo que acredita ser o certo. E tu? O que podes dizer neste grande herói? Deixe sua opinião, teremos muito gosto em ler. É realmente um herói, não é? É realmente um herói. Por isso é que eu digo, a boca fala do que está cheio o coração. Em Lucas 18, 16, 17, está escrito, presta atenção, Benabanto, eu estou a ler a Bíblia de acordo com aquilo que Tatanzame e Amazulu, Tatanzame nas alturas nos têm identificado. Mas Yesaya Congo of Msindesi chamou assim as crianças. Na tua Bíblia você tem Jesus. Não é meu nigga, não é meu irmão. Meu irmão é Yesaya Congo of Msindesi. Porque ele Yesaya Congo, I came in my father's name. Eu venho em nome do meu pai. O nome dele do pai. O pai também é Congo. Msindesi Exosa, que significa Salvador. Mas Yesaya Congo, of Msindesi, chamou assim as crianças e disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Tatanzame pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Tatanzame como uma criança, nunca entrará. E eu me pergunto, nesse vídeo hoje podemos ver umas tantas crianças. Uma delas também disse que nós somos o futuro da manhã, mas se parece que ninguém está pensando no nosso futuro, no nosso presente. Se você ama realmente a Deus, porque tem muitos desses cantores, muitos desses senhores que amam aí, agradeço muito a Deus, eu quero agradecer a Deus, vão à igreja, todos domingos, sabem que o dia de Tatanzame é no sábado, mas enfim, quero agradecer muito a Deus, o Yesaya Congo, o Salvador Banto, disse: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam. Mas vê quantos juízes está a impedir as crianças. Em vez de irem 30 crianças na escola, numa sala de aula, são 100. Os miúdos não têm carteira para sentar, passam fome, e ainda quando vão na escola, tem que ir de manhã na escola, quer dizer, chegam cedo, e quando se chegar em tarde não tem lugar para sentar, tem que vender. Onde é que estão os cantores? Onde é que estão os deputados? Onde é que estão os grandes homens de Angola? Aqueles que têm dinheiro, os que gostam de se mostrar. Então, nos últimos dias tornou-se viral os vídeos do menino Geraldo Saco, da província do Bié, onde ele aparece a entoar canções cristãs em língua nacional. O que terá saltado mais à vista dos internautas? A primeira vez que vi esta tanto rapaz a cantar, chamou-me bastante atenção. A canção dizia que tinha que fazer a limpeza no coração, porque os problemas estão no coração. E para fazer a limpeza tem que segurar numa vassoura e limpar o coração. Grande mensagem, eu gostei.
O menino tem talento e quando vamos aprofundar um pouco mais sobre a história dele, é uma pessoa que vive com uma tia numa zona recôndita e numas condições também precárias. Para o movimento Jovens Solidários, os vídeos do menino Dubié, dedicado a cânticos de louvor e adoração a Deus em língua nacional Ubuntu, além do talento, também deixaram bem claro o seu grau de necessidade. Os membros da Associação Jovens Solidários da província de Benguela não pouparam esforços em conhecer Geraldo e, por isso, deslocaram-se até a província do Bié. Sensibilizados com a realidade do menino, lançaram uma campanha de solidariedade em Benguela. Nasceu no município do Andulo, província do Bié, e com 2 anos foi abandonado pela mãe porque padecia de malária cerebral, e daí que foi acolhido pela avó. O primeiro passo que foi dado é ter sido acolhido pela aldeia Nice. Daí que o nosso apoio vai ser o apoio futuro quando o relâmpago já está sendo feito agora pela aldeia Nice. A sociedade começa já a reagir ao apelo da Associação Jovens Solidários. Nós continuaremos a dar o apoio, depois vamos contratar com a associação, naquilo que eles precisarem, nós vamos continuar sim a apoiar o menino. Já que ele une-nos a Deus, tanto nós também devemos estar mais unidos para que façamos uma ajuda para o mesmo e que ele merece. E eu penso que se nós não o fizermos, estaríamos a dispensar tanto um grande talento. Campanha de solidariedade em apoio ao menino Geraldo Saco faz jus à veia solidária que caracteriza todo angolano. E hajam mais Geraldo Sacos na nossa terra para abrir os olhos do nosso povo. Ele canta em Umbundo e ele diz, faz pormenor a dizer que nosso coração precisa de uma limpeza e temos que pegar numa vassoura para limpar o nosso coração. É necessário, porque ainda gostamos de Jesus, ainda gostamos da tia Maria, enquanto que nós sabemos que ele, Lama Sabatani, é uma língua oxosa. Mene mele tekele upanzele, são língua xosa, banto. Você é o povo escolhido. Você é o único que na Bíblia, até na Bíblia, a descendência de Abraão iria ficar 400 anos escravo. Hoje, você quer se comportar como branco. Você quer mostrar que você é como aqueles que caíram do céu. Você é eterno. Você é descendência de Tatanzambe e Yamazulo. Pungo tulendo sunini na nini sumandla. Acorda, banto. Acorda, Banto. Porque quando o Tatanzambe fez a promessa ao nosso pai, Abana, Isaac e Jacobi, eles não duvidaram. Quem não receber o reino de Tatanzambe como uma criança, nunca entrará. Onde é que está o vosso coração? E o que você tem feito da tua espiritualidade? Acorda, Banto. Queria não vos deixar queria vos fortalecer nesse momento. Quero vos fortalecer. Quero poder ajudar o meu povo. E uma das coisas que eu sei que ajuda o nosso povo são as músicas. E eu quero pôr para vocês hoje essa grande música do nosso irmão Brother David, We Are Bantu. Kembo, na Tatanzambe e Amazônia. Acorda, Bantu.
We are back. 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 Hallelujah.